O mistério do corpo de Moisés. Você já ouviu falar de um dos mistérios mais enigmáticos da Bíblia? Um episódio tão estranho que aparece em apenas um único versículo, um duelo celestial entre Miguel, o arcanjo, e Satanás. E a disputa não era por uma cidade, nem por um trono, mas pelo corpo de um homem, o corpo de Moisés. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? O que existe de tão especial nesse detalhe esquecido nas Escrituras? No livro de Judas, verso 9, lemos: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Um texto curto, mas que abre uma porta para um mistério profundo. Primeiro detalhe: Moisés não teve um enterro comum. A Bíblia diz em Deuteronômio 34 que o próprio Deus o sepultou. E ninguém até hoje sabe onde está o seu túmulo. Isso já nos mostra que havia algo sobrenatural acontecendo desde o início. Mas por que Satanás queria o corpo? Alguns estudiosos acreditam que, se o inimigo tivesse revelado o túmulo de Moisés ao povo, Israel teria transformado o corpo dele em objeto de adoração, caindo na idolatria. Imagine, o maior libertador da história, aquele que viu Deus face a face, transformado em relíquia sagrada. O povo teria adorado o corpo, em vez do Criador. Outros pensam que Satanás queria usar o corpo para lançar dúvidas sobre a ressurreição de Moisés. Sim, porque no Monte da Transfiguração, séculos depois, Moisés aparece vivo ao lado de Elias e Jesus. Isso indica que ele foi ressuscitado por Deus. E se o inimigo pudesse impedir essa ressurreição, ele teria manchado o plano divino de redenção e enfraquecido o testemunho da glória futura. E há ainda uma hipótese mais sombria, que Satanás queria o corpo como troféu. Um lembrete de que até o maior dos profetas era pó e cinza. Uma tentativa de declarar ao universo que a morte era invencível, que o pecado havia vencido. Mas Miguel, o arcanjo da guerra, apareceu para dizer: O Senhor te repreenda. E com isso, o poder da morte foi derrotado mais uma vez. Perceba o que está em jogo aqui. Não era apenas um corpo sem vida. Era um campo de batalha espiritual, um símbolo da luta entre a morte e a vida, entre o reino das trevas e o reino da luz. Moisés, que não entrou na terra prometida em vida, entra de forma gloriosa na presença do Messias na transfiguração. Isso mostra que Deus sempre tem a última palavra sobre a morte. Então, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Porque ele sabia que aquele corpo não representava apenas o fim de um homem, mas a esperança de todos nós. Se Deus poderia ressuscitar Moisés, ele pode também vencer a morte na vida de qualquer um que crê. O corpo de Moisés se tornou um sinal profético de que a morte não é o fim e de que o inimigo jamais terá a vitória final. Esse é o mistério. E a resposta está diante de nós. Deus sempre vence. E você já tinha ouvido falar desse duelo celestial? Que quase ninguém conhece esse segredo escondido em um único versículo da Bíblia. Gostou do vídeo? Então deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus quiser.